Boa tarde, pessoal. Olha, eu quero contar para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive hoje. Estive aqui em Vargem Alta, né, cidade de Roupa Íntima, né, com o propósito de comprar para vender e fazer a obra de Deus. E Deus, né, quando eu chego, a cidade parecia de fantasma, né? E eu perdi até o chão, né? E preocupada com as vendas, com as compras, né? Que é um negócio, né? Que eu tô querendo sair deixar de ser diarista, né? De ser faxineira. E eu tô muito feliz que hoje é meu aniversário, né? Dia 25 de fevereiro, né? Ganhei 7 almas para Jesus. Vou contar um pouco, né, da experiência que eu tive falando do amor de Deus, né? Deus, ele conhece o coração das pessoas e que quer salvar, né? E nesse dia Deus preparou essas pessoas. E eu passei diante de uma família, de repente, ouvi a voz do pastor falando: minha filha, essa família precisa que você fale do amor de Deus para ele, de Jesus para eles. E eu passei, bati, fui, encontrei uma outra família, uma com problema nas vistas de cabeça, uma velhinha, né? Deve ter uns 80 anos. Mas a irmã, mais distante, mas na porta, no corredor, assim, tinha uma mulher de short, de saia curta, de saia, de camiseta, cabelo preto. Não vou esquecer. Tinha mais duas crianças, uma senhorinha, mais uma mulher de uns 35 anos por aí. E eu comecei a falar do amor. Na primeira eu falei: boa tarde, eu posso estar falando do amor de Deus, né? Vocês são cristãos, né? Sim, somos, né? Aí a que estava de sainha piscou para outra, disse que para ela dizer que também era cristã. E aí eu comecei a falar, né, do amor, da paixão de Deus, como Deus fez o homem perfeito, né, e com poder de decisão. E aí eu fui falando, e da maneira que você vai falando, como diz lá em Apocalipse, né, a voz, né, vai mexendo com as pessoas, as palavras que vai saindo, ela vai mexendo com o emocional, com as pessoas, de uma tal forma que a pessoa fica mesmo sem saída. E eu perguntei para a senhora de camiseta, a qual eu me direcionei primeiro, perguntei se ela queria, né? Bem, depois de tudo isso que eu expliquei para a senhora, né? Que Jesus salva, curas, a senhora aceita Jesus, mas eu já sou cristã, né? Já tenho Jesus no meu coração. E a outra, a senhorinha também, mas aí a outra que estava distraída, né? Nem pensei, acho que nem estava ouvindo o que eu estava falando. E eu perguntei: a senhora vai aceitar Jesus? Você aceita Jesus? Ela, sim, né? Mesmo sem saber assim muito o que estava acontecendo em volta dela. E ela disse: sim, aceito, né? E aí eu perguntei da licença, né? Passei entre elas e orei, né? Passei ela, perguntei o nome dela, passei ela para as mãos de Deus, né? E disse: olha, como ministro do Evangelho, Deus, eu peço que escreve o nome dela da vida, guarda, né? Protege, né? Cuida, direciona. E fui orando, e depois mais duas crianças que estavam assim mais atrás, veio escutidar. Eu perguntei, né, se queria aceitar. Aceitaram, aceitou o primeiro, aceitou o segundo mais novinho. Eu creio que o mais novinho aceitou porque o outro aceitou, mas o outro entendeu, o mais velho entendeu a palavra, que ele olhava para mim com curiosidade, né? Para saber direito, prestou atenção, né? Quando a pessoa está prestando atenção na palavra. E aí eu me direcionei para a senhorinha que estava lá debaixo da árvore tomando a fresca. Aquele sol de meio-dia ali em Vargem Grande, a cidade deserta, parecia a cidade fantasma, né? Eu estava esperando uma multidão pregar o evangelho, né? Sair gritando que Jesus salva, cura, liberta, mas eu não vi ninguém, mas eu entendi, eu vi a voz do anjo.
pregue para essa família. E estou eu pregando, né? E aí tinha mais... E nisso tinha umas duas jovens, mais uma senhora, que estava no ponto, né, frente do ônibus, esperando uma condição escolar. E ela estava com... E eu falando para essa senhorinha, essas duas jovens estavam esperando ali o ônibus, né, escolar, na espera ali, mais a mãe, mais uma criança, mais uma menina. E eu comecei a pregar para a senhorinha, né, para a senhorinha e para a irmã dela, né, que estava ali. Preguei, falando, parecia que eu estava pregando para a multidão. Falando, Jesus, olha como Deus é bom. E aí eu entendi que ela estava com o isqueiro na mão, tá fumando, então é ímpio, né? Entende? Aí eu vou lá em Gênesis e começo a falar do projeto de Deus, né, da misericórdia, do amor de Deus, que Deus prometeu, né, que viria esse era o nosso Senhor Jesus. E ela endureceu o coração, não aceitou Jesus, e eu reexpliquei de novo, não adiantou. E aí eu peguei e pedi para orar, e eu falei assim, eu posso falar com essa que está aqui atrás? Ela, ó, ela pode, mas ela tem problema de cabeça. Ela disse, ó, ela tem problema de cabeça, não vai te entender. Mas então eu posso orar, então, vou orar. Eu comecei orando, né, pedi para que Deus desse entendimento, desse saúde, né, libertasse, curasse, para que ela pudesse compreender, né, as coisas, né? E aí as duas meninas, as duas mocinhas, né, mas a mulher prestava mais atenção no que eu estava pregando para as duas na calçada, né, meio ressaltado assim. E aí eu peguei, e ela tinha, uma das jovens, né, deve ser bem devota, estava com uma blusa de Maria, né, entendeu? Tipo assim, ela nem vai vir aqui. Mas a amiga dela prestou tanta atenção no que eu falava para as duas na calçada, no meio fio, que aí eu peguei, fui, né, direcionei para elas. Eu comecei a falar do amor, né, e tô falando. Ela assim, meio assim, sem graça, mas prestando atenção. A outra ficou meio escabeada, né? A outra quis enfrentar, né? Enfrentar Deus para quê, né? Quando o Espírito Santo começa a usar a gente, tem jeito não. Ninguém segura. Ninguém segura mesmo, gente. Você precisa ver que lindo. E aí eu falei do amor de Deus, né? Falei da paixão que Deus tinha na promessa. E fui falando, e de repente eu peguei, você aceita já, mas eu já tenho no coração. Aí eu, mas em Romanos diz 10, que nós temos que confessar para haver mudança de vida. Eu não estou dizendo que a senhora está no pecado, mas a senhora serve Deus na carne, e Deus está querendo que você aceite Jesus. A palavra de Deus diz que quando a palavra vem, né, aos nossos ouvidos, ao nosso coração, é porque Ele quer salvar. E fui falando, e de repente ela saiu lá, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e, entendeu? Tipo assim, eu creio, e fui falando, rezando, né? Eu creio em Deus Padre. Aí eu peguei e fui concordando com ela, aí eu falei assim, na Santa Igreja, que ela falou, essa aí não tem jeito, você que é igreja. E aí eu peguei e falei assim, ó, se você crê mesmo, eu creio, eu também creio, entendeu? Aceite Jesus, confesse que Jesus é suficiente, como é seu nome? Aí ela disse o nome, Dália, né? Aí eu peguei e falei assim, então Dália, eu vou orar para você quer que eu ore? Vou estar orando para você, passando você para os cuidados dos pais. Confessou que Jesus é suficiente em sua vida. Eu orei, passei ela para a presença de Deus, pedi para ela, olha, sua filha crê, ela confessou, ela crê em Deus Pai. Eu fui falando, fui pedindo a Deus para que escrevesse o nome dela no livro da Bíblia. E eu creio que Deus recebeu essa oração, né? Ela ficou meio desconcertada, e aí a outra também, que eu pensei que era até mãe dela, né? Não, é que estava prestando atenção, né, na pregação que eu estava fazendo com as duas, né, no meio fio. E aí eu peguei e falei assim, olha, a senhora aceita Jesus? Não, mas nós já temos Jesus, nós somos católicos. Eu falei assim, aceita Jesus, moça, entendeu? Não, nós cremos também, e que Deus... Aí começou as duas, aí juntou as duas, né, falando que
né, que eu também, né, vou aceitar, que eu peguei e falei assim, olha, eu também já fui católica, entendeu? Ó, você lê lá Jeremias 10, que você vai entender, que agora é introduzido, você expliquei para ela, no mato que nós aceitamos Jesus, é introduzido, né, o amor de Cristo, é introduzido o Espírito de Cristo, e a partir de hoje você vai ter entendimento, entendeu? Eu vou estar orando para você, a igreja vai estar orando, né, o pastor vai estar orando, o ciclo de oração vai estar orando, e você vai compreender a palavra. Não é de um minuto para o outro, não. O importante é que o seu nome está escrito no livro da vida. E o importante também é que você agora, né, serve o Senhor Jesus, né, como único suficiente Salvador. E agora eu peguei e disse para ela assim, olha, o Espírito Santo, né, que ainda não tinha, assim, João, no capítulo 7, no verso 39, vai dizer que o Espírito Santo não tinha sido dado ainda, não, porque Jesus Cristo não tinha sido glorificado. Olha, Isaías vai falar também sobre que Deus não tem prazer na morte do homem carnal. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, o seu entendimento vai melhorar, porque eu vou estar orando, e a igreja também vai estar orando, né? E você agora tem induzido o Espírito Santo, você pertence agora ao Senhor Jesus. Eu fui falando, e aí eu falei assim, eu já se levantou, eu peguei e falei assim, tá bom, tá bom. E então a senhora continua orando, a senhora continua fazendo a obra, né, continua falando de Jesus, né, e que Deus também vai libertar, e a senhora vai voltar a ser católica. Eu falei, tá bom, vamos deixar isso pra lá. E aí eu fui saindo, né, de esquerda, saindo, e Deus deu uma vitória muito grande, né, para mim. Foi um presente de aniversário, né, um presente de Deus, né, para mim. E é só. Eu agradeço, eu peço seu like, peço que fale de Jesus, do amor de Deus, né, sua viagem, né, e eu creio que Deus fez uma grande obra total, né, de pessoas, né, que eu evangelizei, umas não quiseram, mas 7 delas quiseram e aceitaram Jesus, como o suficiente Salvador. Assim, eu oro e agradeço, torço para que você também tenha coragem, se você é crente, você crê em Jesus Cristo. Obrigada a todos, em nome de Jesus.